Para mim tá, agora eu não sei os outros. Ok. Tá dando para ver Sim. a imagem toda, gente? Sim. Sim? Gente. Oi? Ah, vocês estão aí, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Eu tô. Agora os outros eu Tá. não sei. Também. Ficou O meu tá silencioso. caindo com Ficou tudo. silêncio, né? Vocês falam aí. Deixa eu tirar vou tirar o meu som agora para não atrapalhar vocês. Calma aí. Alguém mais vai falar sobre os espaços ou eu posso passar para frente? Ale, passa mais um. Então vamos fazer refletir, né? Como é que podemos avaliar as perdas e ganhos da escola? Como é que a gente poderia avaliar o que podem ser feitos com os espaços que nós temos, né? Como a comunidade pode avaliar a unidade escolar como um todo? E o que eu, enquanto professor, posso auxiliar na melhoria da minha escola e da minha comunidade escolar? Vamos ver se a gente consegue, né? A gente consegue falar, vocês conseguem falar por conta desse pique de energia que deu por aí, né? Alguém vai querer falar? Vai fazer alguma reflexão? Ainda tem alguém aí, gente? Por favor. Que é que parece só. Eu só vejo as carinhas. Tá passando, pessoal. Tô Oi? entendendo. Ah, o som tá cortando? Pra mim tá bom. Sim. Não sei só para entender. Ixi. Aparentemente tá, por aqui tá tudo bem. Mas eu acho que minha internet também tá lenta, tá, gente? Passa para a próxima, Ale. Então, assim, ô Jesus, alguns especialistas, né, falam sobre qualidade da educação que depende do ponto de vista. Tem a ver com o que as pessoas consideram desejável, o que é significativo e oportuno. O Fontanive, ele fala que, embora não exista um conceito claro de qualidade da educação, o senso comum fala que a qualidade da educação é a aprendizagem dos estudantes com a consequente aprovação. É a conclusão da educação básica. Só que a gente sabe que a qualidade da educação ela vai para além disso tudo. Né? O que vocês poderiam falar para mim que vocês consideram como qualidade da educação? Tá dando para entender direitinho? O meu áudio tá bom ou tá mais ou menos? Tá bom, sim, o áudio, Tá porque a bom, gente tá áudio, sim. cortando. Né? Então, eu vou dar minha opinião. Eu acho que qualidade de educação vai além, muito além de aprovação, né? Eu acho que a gente realmente tem que estar o dia a dia ali com o aluno. Porque nem sempre o resultado que ele tirou numa prova significa, de fato, o conhecimento dele, né? E essa é a qualidade que eu acho que é mais importante. É o professor conseguir essa aproximação para, de fato, conhecer o aluno dele, né? Qualificar mesmo, não quantificar, né? Sim.
Passa mais um, Ale, por favor. Então, nós temos, né, para a gente entender a qualidade da educação, nós temos como forma de fazer isso, fazer a avaliação institucional. O que é essa avaliação? Que é um processo permanente que é uma forma de subsidiar as decisões dos gestores, do planejamento das políticas públicas, as intervenções, tanto administrativas quanto pedagógicas. Ela visa, né, dar luz aos aspectos que, direta ou indiretamente, influenciam a aprendizagem, identificando as potencialidades e fragilidades, tanto no ambiente quanto nas relações da escola com a comunidade. Pode passar? Então, nós temos, desde que foi promulgada a LDB, que é o primeiro lugar que se fala em avaliação institucional. Depois nós temos o PDE e o PNE, que eles também colocam a necessidade de que os estados e as escolas tenham avaliação institucional, né? Aí, a partir daí, o primeiro marco legal é a resolução número 1 do Conselho de Educação do DF, que ele estabelece a implantação da avaliação institucional, que é o que a gente chama hoje de CIPA-DF, e a avaliação interna, né? Pode passar? Na resolução, eles colocam quais são os componentes da qualidade. Democracia e participação, gestão escolar, relações entre as instituições, o currículo, a proposta pedagógica das unidades escolares, os profissionais da educação, estudantes e as condições de trabalho pedagógico. Pode passar mais um? E os objetivos, né, que a resolução coloca, quais são os principais objetivos? Incentivar a participação da comunidade, promover a reconstrução da praxe, a permanente da praxe pedagógica, fomentar a participação da comunidade escolar na construção de propostas, subsidiar a reformulação de propostas pedagógicas e políticas públicas para a melhoria da educação, motivar a busca e afirmação da autonomia e identidade da escola, e sensibilizar a comunidade escolar para a cultura avaliativa. Por que a cultura avaliativa? Porque nós temos ainda uma cultura que a avaliação seja somente as provas, né? Seja somente nota. O que a resolução tenta colocar é uma avaliação formativa e continuada. Pode passar? Então, nós temos, né? Avaliação institucional externa, pode passar isso daí? Que é o quê? Um processo que é feito pelas secretarias de educação e pelo Estado para a formulação tanto de instrumentos e para levantamento de análise das informações das unidades escolares. Esse período, ele é determinado pelas secretarias, né? Pode passar. E no DF nós temos avaliação externa, nós temos avaliação de contexto e avaliação dos profissionais de educação. A avaliação de contexto é a que é chamada CIPA-DF, né? Pode passar. Que foi institucionalizada pela portaria número 38, que é interessante que todos conheçam um pouco, né? Esse CIPA, ele trabalha com questionários para os gestores, professores e estudantes, e em cada grupo, as questões vão abranger alguns eixos, né? Pode passar? Os eixos avaliados no CIPA é a identificação pelos gestores, a infraestrutura e clima organizacional. Dos professores, ele vai avaliar a formação, a atuação docente, a prática pedagógica e o clima organizacional. E os estudantes, eles vão apresentar para a gente a identificação, o nível socioeconômico, a prática pedagógica que é feita, se é satisfatória para eles ou não, e o clima organizacional. Esse clima organizacional, ele abrange também, inclusive, as relações interpessoais e socioemocionais, tá? Pode passar. E os profissionais, eles vão fazer isso também, os profissionais da educação. Se identificam, falam sobre a infraestrutura, como eles veem a infraestrutura da escola e como é o clima organizacional. Pode passar? Aí temos
que a avaliação do CIPA-IDF ela é feita a cada 2 anos, anualmente, né? Que todo ano é obrigatório fazer. E tem a da avaliação dos profissionais, que são os demais profissionais, tanto pessoal da assistência, pessoal da limpeza, vigilância, merenda, respondem bianualmente, né? E o que as duas avaliações elas têm em comum? Elas visam caracterizar a escola e suas relações. Na dos profissionais da educação, além de verificar as características da escola e as relações, eles vão entrar também, verificar os aspectos de qualidade de vida. Até que ponto realmente o trabalho pedagógico não está prejudicando ou promovendo as doenças, né? As doenças profissionais. Pode passar? Volta. Aí nós temos, né? Objetivamente, nessa formação, o nosso foco principal é a autoavaliação. O que é a autoavaliação? Você vai falar da autoavaliação da escola, pela escola e com os atores da escola. Pode passar, Lê? Aí nós temos no calendário escolar, nós temos 2 dias letivos que não são temáticos, pois são relacionados a 2 dias da semana, se eu não me engano, um é uma quarta-feira e o outro é uma quinta, em que a escola vai trabalhar a seguinte temática. Vai analisar os formulários que a DIAV propôs, né, que está no site da Avaliação Educacional Institucional Interna, e tem vídeos para os gestores e para os profissionais da unidade escolar e comunidade. E quem participa? Todo mundo. Por quê? A autoavaliação, ela é de todo mundo, de toda a escola. No dia 10 de julho, né? O que é esse momento? Que é a apresentação de tudo que foi analisado, recebido, coletado, tanto do lado dos professores, quanto dos pais e responsáveis e estudantes. Pode passar? Então, sim, a avaliação institucional interna, ou autoavaliação, é a implementação da proposta pedagógica da escola, acrescida das informações que vêm de fora, do SAEB, CIPA-IDF, índice de aprovação, índice de reprovação, evasão escolar e outras coisas, outras informações que a comunidade escolar julga irrelevantes. Lembrando que a autoavaliação é para trabalhar com a qualidade social da educação. Não é somente avaliar e dizer assim, não, mas isso está errado. Mas como é que determinada coisa que está errada pode ser modificada e pode ser bem trabalhada? Pode passar? Então, assim, o principal objetivo da autoavaliação é verificar a implementação do PPP, coletar informações dos diferentes setores da escola e da comunidade, subsidiar informações para a produção de projetos e ações, e promover a participação de todo mundo. Quem são... às vezes você tem projetos que só os professores fazem. Às vezes tem projetos que a escola necessita que os pais, a circunvizinhança da escola participem também. É nesse momento de autoavaliação que você vai conseguir trabalhar isso. Pode passar mais um? Se eu estiver falando muito ligeiro, vocês falem, tá? Porque eu, de vez em quando, eu acelero demais. Alê? Jussara? Oi, pode falar, amiga. Gente, eu caí agora, desculpa. Até ela voltar, deixa eu falar. Por Pode acaso, falar. vocês vão enviar isso para a gente, né? Sim, eu vou enviar sim. Tá ótimo. É porque a coordenadora pegou e falou, Miriam, anota aí para nós aqui, porque caiu. Eu falei, pode deixar. Já tô entrando, calma aí, gente. Nossa, tá horrível a internet. Mas vocês podem falar enquanto isso, tá? O que vocês, as dúvidas, o que vocês entenderam, porque na verdade é mais uma troca de informações, né? Uma troca de conversa com vocês, né? Uma roda de conversa. Ixi, calma aí.
Estava aqui? Mais uma. Então, assim, a autoavaliação ela não tem que ter caráter punitivo, de jeito nenhum, nem de premiação, né? Porque se você for punir, você vai perder o eixo norteador da autoavaliação, que é processual. Se você for premiar, eu consegui, como se fala das metas do IDEB. A escola conseguiu alcançar a meta do IDEB e tal, e daí? E depois? O que vai ser feito? Vai ser só ali? Vai parar ali na meta? Como é que a gente vai melhorar mais ainda? Então, a autoavaliação é isso. Você vai avaliar a gestão pedagógica, os processos de ensino-aprendizagem, as relações entre a comunidade escolar e a gestão administrativa. E vai para muito mais... Na verdade, vai mais além, né? Porque, se pensar, você vai pensar cada pedacinho da escola e avaliar como é que ele está funcionando, se ele está funcionando direito, porque a gente sabe que na escola, o pedagógico está funcionando, mas se o administrativo não funciona, vai ter uma influência. Se a gestão não funciona, ou está deixando alguma lacuna, também vai ter uma deficiência. Então, é assim, o pedagógico, o administrativo e o estrutural, eles devem caminhar juntos. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas a gente tem que fazer o maior esforço para que isso aconteça, que esse tripé não fique oscilando. Pode passar. Então, quais são as fases da autoavaliação? Levantamento das necessidades, mas das necessidades da instituição, da escola, não é necessidade só de lá de fora, né? Você tem que pensar bem. Minha escola tem isso. Minha escola tem essa estrutura, mas a gente precisa, o atendimento dos alunos precisa de mais isso, principalmente quando a gente fala em educação integral. A gente sabe que as escolas todas precisariam ter um refeitório para você fazer um atendimento adequado de alimentação na educação integral, né? A segunda fase é a coleta de dados, vai levantar os dados tanto internos quanto externos da instituição. Pode ser com instrumentos próprios, né, que toda escola mais ou menos tem uma maneira de se avaliar, ou então através de instrumentos externos. Aí temos o terceiro passo, que seria a coleta de dados e análise desses dados, né? Você vai entender o porquê que chegaram determinados dados para vocês, e vai fazer a proposição e implementação das soluções. O que nós podemos fazer para melhorar determinada situação? Mas tem coisas que a escola não dá conta, ela não tem pernas. A quem que eu vou recorrer? A CRE dá conta de algumas coisas, mas tem coisas em termos, principalmente estruturais, que mesmo a CRE ainda não dá conta, porque ela não tem tanta autonomia assim para fazer. A quem que a gente vai recorrer? É isso que a gente fala quando a gente fala em proposição de implementação de solução. Pode passar? Aí, o pessoal da DIAV, ele deu uma sugestão de uma ferramenta, né, que seria a matriz SWOT, que ela trabalha com 4 grandes forças, 4 grandes itens, né, que são as forças, oportunidades, fragilidades e ameaças. Que é uma forma de você trabalhar o planejamento estratégico. Eu vou identificar quais são as forças que a escola tem, ou seja, quais são as qualidades, onde que a gente é bom, quais são as oportunidades que vêm de fora e também as oportunidades que tem dentro, as fragilidades que a instituição e a comunidade escolar têm, e as ameaças. Essas ameaças, elas podem ser tanto internas quanto externas, porque a gente sabe que dentro da escola, que é um universo imenso, de várias ideias e vários comportamentos, às vezes as ameaças vêm de dentro mesmo. E como é que a gente vai fazer isso, estruturar isso, para melhorar todo o processo de ensino-aprendizagem? Pode passar? Então, assim, vocês vão recolhendo esses dados e vão montando, né? Como se fosse uma planilha, ou como se fosse uma tabela. O que está de bom, o que ajuda, né? E o que atrapalha. Pode passar. Então, assim,
os aspectos importantes que a gente pode usar, e não necessariamente só com a matriz, né? É identificar as características próprias relacionadas ao contexto da unidade escolar, traçar metas e objetivos condizentes com as necessidades e plausíveis com sua identidade. Por quê? A gente não pode traçar metas e objetivos que a gente fala assim, vamos alcançar a ideia de 7 ponto tal. Mas será que a nossa escola vai dar conta de chegar lá? Será que o grupo de professores vai dar conta de acompanhar esse objetivo? Porque se a gente botar um objetivo muito lá para frente, o que acontece? Vai ter a frustração. Com a frustração, a gente vai desistir de algumas coisas, né? Desistir de fazer algumas coisas. Volta. Aí. Aí promover a participação de todo mundo, porque a escola é um universo. Então, a gente precisa de todas as forças, todos os componentes, todos os setores, todos os atores participando juntos. E isso fortalece a identidade da escola. Pode passar? Tchau. Com Deus. Então, assim, quais são as etapas, assim, que se sugere para fazer, né? Análise do contexto, da avaliação da institucional do contexto, listar as características da unidade, da escola, listar as características que a unidade entende como fraquezas, né, fragilidades, procurar identificar as oportunidades, tanto internas quanto externas, da mesma forma, identificar as dificuldades, né, e definir os projetos, e definir os prazos. Quais são os prazos? São prazos a perder de vista? Não. A gente tem que pensar que esses prazos podem ser a curto, médio e longo prazo, né? Pode passar. E lembrando o seguinte, de 2020 para 2021, nós tivemos uma ameaça, uma fragilidade que não foi interna à escola, foi externa, né? Que fez com que nós tivéssemos que replanejar, reestruturar para continuar trabalhando trabalhando com a educação. Então, assim, aí você vê uma fragilidade muito grande. Como é que a gente fez? O que as escolas fizeram para continuar trabalhando, apesar da mídia dizer que o professor não está trabalhando, está em casa sem fazer nada, né? A gente, infelizmente, ainda tem isso. Agora eu quero ouvir um pouco, pode passar mais um? Agora eu quero ouvir um pouco de vocês. O que vocês entendem? Quais são as dúvidas? Quais são as fragilidades que vocês veem quando se fala em avaliação institucional? Ou pode levantar a mãozinha, pode falar direto, tá, gente? Oi. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, sobre a avaliação institucional, assim, o que eu percebo de maior fragilidade é porque toda vez que a gente vai trabalhar com avaliação institucional, uma grande parte dos profissionais da escola, eles não compreendem que é uma avaliação sem julgamentos, sem julgamento no sentido de não vai haver uma punição, é um trabalho coletivo para a melhoria da instituição, para a gente pensar aquilo que a gente fez com tanto carinho, mas que não deu certo, a gente precisa mudar, aquilo que a gente pode continuar fazendo. Eu percebo uma resistência muito grande a cada vez que se fala em avaliação, né? Não só institucional, acho que a palavra avaliação, ela carrega um peso muito forte e que a gente ainda não sabe muito bem como lidar com ela. Inclusive, nos últimos conselhos lá da escola, a gente comentou sobre fazer a autoavaliação com os próprios alunos, por exemplo. Porque é uma cultura que a gente precisa aprender, né? E aí,
nós tivemos alguns questionamentos do tipo, mas o aluno não se pode dar nota. Mas nem sempre avaliação não quer dizer nota. Autoavaliação não é aquela que a gente fazia lá nos anos 80, 90, que era se dar a nota, né? É pensar o que eu, principalmente nesse momento de ensino remoto, eu, como aluno, eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer? Eu estou aproveitando o momento que o professor está ali para me dar aquela atenção, mesmo que seja online? A família está indo buscar as atividades? Quando o motoboy passa para entregar ou para pegar as atividades, a família faz um pouquinho de esforço para estar lá naquele dia? Né? A escola, como o CEF Incra 7 é uma escola bem pequena, então eu vejo um comprometimento muito grande de toda a equipe. A fragilidade está mais nesse sentido mesmo, da comunidade escolar, pais e alunos. Mas tem uma questão também na nossa escola, por exemplo, esse ano nós temos pedagoga da equipe e orientadora educacional. E nós não temos espaço para atender os alunos. Né? Nós não temos nem mesmo a direção e a coordenação, nem mesmo as salas de aula. Embora a escola esteja linda, porque passou por uma reforma, foi pintada, o piso foi trocado, nós temos uma quadra coberta, temos um parquinho, mas as salas de aula, elas são muito pequenas, né? Os alunos sempre reclamam, nossa, mas essa sala é muito cheia, e realmente a sala é cheia. Por menos alunos. A Priscila não está aqui, né? Não voltou, né? Não. Eu acho que ela dividia a sala comigo em 2019. Era uma sala extremamente pequena. E aí são pontos que, claro, a gente conversa numa avaliação institucional, a gente justifica alguma fragilidade por conta do espaço, mas também é algo que a escola não pode modificar, né? Mas o que dentro dessa estrutura, a gente como escola, como equipe de profissionais de educação, a gente pode fazer para dar uma melhor qualidade de ensino, né? Será que eu preciso ficar só em sala de aula todo o tempo? Porque a escola tem um espaço muito bonito e muito, muito prazeroso, assim, de verde, de sombra, né? Mas, enfim, concluindo essa questão da avaliação institucional, embora a gente fale tanto dela, ainda ela carrega um peso que a gente não conseguiu desmistificar ainda para todos os profissionais da escola. E aí eu acho que essas formações também, né, fazendo uma meia-culpa, assim, onde que a gente está errando, que a gente não conseguiu mostrar ainda para os profissionais da educação o que é uma avaliação institucional, ou mesmo uma avaliação individual, sem julgamentos e punições, mas no sentido do crescimento e do desenvolvimento mesmo. É interessante o que você falou, Bárbara, porque assim, a gente tem muito medo de avaliação, né? A gente fala em avaliação, a gente treme as pernas. Exatamente. Normalmente, na avaliação, a nossa história, 90% de nós, enquanto professores, a nossa formação com relação à avaliação foi a avaliação quantitativa, né? Quantidade de nota. Qual é o que você consegue tirar numa prova? Não é o que você, não é a qualidade da sua aprendizagem, não é o que você leva para lá para frente, porque assim, pelo menos, e aí eu vou falar de mim, pelo menos para mim, as provas que eu tinha, as avaliações que eu tinha na escola e na faculdade, era assim, aí eu decorava a matéria, o que eu vou levar para a vida? Isso aqui eu levo, o resto eu deletava. Tanto é que tem coisas que eu estudei que eu não lembro mais. Ou seja, não fizeram diferença na minha vida, né? E normalmente a gente vê a avaliação, a gente não consegue entender a avaliação como ela formativa, formar o cidadão, formar o indivíduo para frente, mas só para aquele momento de uma prova. Para você fazer prova para passar para o terceiro ano, para você fazer prova para você passar para o ensino médio, para você fazer prova para fazer um concurso, para você entrar na faculdade.
Infelizmente, a nossa cultura, ela ainda é nesse aspecto. E, infelizmente, para a gente conseguir desconstruir esse processo e apresentar e começar a entender a avaliação como uma formação também, ainda vai levar tempo. Porque, assim, nós temos a diretriz de avaliação, ela fala em a avaliação continuada e formativa. Só que a gente sabe que, na realidade dessas escolas, né, infelizmente, apesar dos ciclos, a gente ainda é avaliação quantitativa. Ela é uma avaliação voltada só para um objetivo final. Esse objetivo foi alcançado? Ok. Não foi? A gente não senta para se autoavaliar para ver por que não chegamos a esse objetivo. Por que os meninos têm um índice de reprovação imenso dentro das escolas? Por que os meninos, quando vão para o 6º ano, estão repetindo de ano enormemente? Por que quando eles vão para o primeiro ano, primeira série do ensino médio, vai afunilando, e eles vão ficando para trás? O que tem de errado? O que a gente tem feito de errado na nossa prática pedagógica que não está fazendo com que eles tenham essa aprendizagem seja contínua? Eu preciso que vocês falem, vocês estão muito caladinhos. Bom, eu acho que em resposta a esse seu questionamento, seria justamente essa questão da gente se limitar a só o que a gente já conhece. Não aceitar novidades, tentar novos caminhos. Não, eu sempre trabalhei dessa forma e dessa forma eu vou. Então, assim, às vezes a gente tem essa resistência de buscar algo novo, de tentar outras formas de chegar a esse aluno. E sempre vamos pelo mesmo caminho. Mesmo, por exemplo, com um aluno A dá certo, mas com o aluno B eu não tenho que procurar outra forma, porque nele eu não estou chegando. Mas a gente não sempre quer caminhar na mesma estrada, né? Então, acho que isso dificulta muito nesse processo da avaliação. E a gente também tem que pensar que é a nossa formação, né? A nossa formação escolar, ela foi toda pautada nessa forma de avaliar. A gente também tem medo de, como é que eu vou fazer a avaliação formativa? Como é que eu vou fazer porque que o aluno diga por que ele está ruim e por que ele está bom? E outra coisa que eu vejo também, né? Nós, enquanto professores, nós temos um medo de fazer uma autoavaliação do nosso processo de trabalho, que às vezes é um pouco perigoso, porque aí a gente reproduz muita coisa que a gente acha que está dando certo, passa 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, tentando chegar a resultados diferentes utilizando as mesmas ferramentas. E isso está acontecendo, isso eu tenho visto, né? Também agora que o ensino foi para o remoto. A gente ainda continua em muitos aspectos, apesar que teve gente que já mudou muita coisa, né? Mas continua levando para o remoto o que era a sala presencial, inclusive a avaliação, né? E a gente, enquanto professor, o que a gente pode fazer isso? Eu sei que é um processo de formiguinha, como a gente falou de manhã, a gente estava conversando com o pessoal dos anos da educação infantil, é um processo de formiguinha, dá trabalho, porque você sai da sua zona de conforto, né? Mas o que a gente pode fazer? A educação e a qualidade da educação tá legal do jeito que tá? Então, quais são os passos que a gente pode implementar para fazer isso? Outra coisa que é interessante, inclusive foi questionado de manhã, mas a avaliação institucional feita pela SEDF, a gente não tem resposta. A gente faz o processo, a gente responde questionário, responde aquilo, mas essa não tem o feedback. Realmente, a gente tem essa dificuldade. Nós temos na Secretaria de Educação, que é o mundo. Nós temos quase 800 escolas, entre as públicas e conveniadas, né? Então, assim, uma das coisas que o pessoal da SUPLAG, o pessoal da DIAB, da Diretoria de Avaliação, está tentando, se vai conseguir, a gente já não sabe, né, porque é muito grande, é fazer isso, com que todas as avaliações cheguem de forma mais fidedigna
às escolas, que na verdade são as mais interessadas nessa resposta, né? E a gente sabe também que tem, como a Bárbara falou, tem coisas que a escola não tem condições de fazer, que você fazer construção na escola, você não pode. A CRE tem autonomia de fazer até certo ponto. Então, assim, a gente não tem... As escolas que nós temos também, elas não dão... não nos auxiliam nessa melhoria da qualidade da educação, porque é a infraestrutura. A qualidade da educação, ela corre pedagógico, administrativo, gestacional, né, na parte de gestão, infraestrutura. E, na verdade, tudo teria que andar bem, só que a gente sabe que nem sempre acontece isso. O que mais vocês gostariam de falar? Gente, que silêncio. Essa questão também de não obter resposta da Secretaria de Educação, eu não quero negar isso, realmente a gente não tem. Mas quando a instituição se propõe a fazer uma avaliação institucional, uma autoavaliação, será mesmo que a gente precisa dessa resposta da Secretaria de Educação? Ou será que a gente não pode, ali na nossa autoavaliação, desenvolver as nossas próprias respostas? Uma reflexão. Porque é esse o intuito da avaliação institucional, da autoavaliação. Porque a gente se apega muito também a essa questão de como eu preciso ser avaliado. Eu preciso de uma resposta externa. Eu não sei me avaliar, né? Mas eu acho que a gente já precisa, já existe um material muito grande em relação à avaliação institucional. Quando eu comecei a estudar avaliação institucional e autoavaliação, mas foi autoavaliação mesmo, que já tem alguns anos, mas eu já havia passado pela faculdade, já era professora e tudo mais, e eu tinha, assim, uma resistência muito grande, porque toda vez que falava autoavaliação, eu pensava que eu tinha que me dar uma nota, né? E aí eu participei de um curso na Universidade Federal Fluminense, e eles fizeram um formulário de autoavaliação, e eu tô até dividindo isso lá com o pessoal da escola, para a gente tentar fazer dessa forma. Perguntas que parecem bobas, mas elas remetem à reflexão, que são aquelas que eu falei da primeira vez que eu comentei com vocês. O que eu estou fazendo? O que eu deixei de fazer? O que eu posso fazer para melhorar? Cada vez que a gente tem que responder esse tipo de pergunta que a gente acha boba, até para fazer para o aluno, eu acabo refletindo sobre isso. Por mais que eu escreva qualquer coisa ali no papel, porque escrever também é complicado, não é simples, né? Eu acabo refletindo. E eu acho que deve partir, sim, da Secretaria de Educação, mais formações, mais uma avaliação institucional mais simples, porque também não precisa ser um processo complicado, porque senão eu acabo não atingindo o objetivo, que é a reflexão. Sim. Né? Porque, na verdade, a gente precisa transformar a avaliação institucional em prática diária, né? Você sentar e avaliar. O que foi no dia de hoje? O que deu certo? O que deu errado? O que faltou para a gente trabalhar que poderia ter sido melhorado? Até em questão de, às vezes, lanche. Nosso lanche está tal coisa. Por que houve desperdício do lanche nesse dia? O que foi que o lanche tinha que os meninos não gostaram? Isso é sentar e fazer uma autoavaliação. Você está fazendo avaliação do contexto da escola. Só que a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa prática. A
A gente não senta para rever o que a gente fez durante um dia, durante uma semana. Ah, é difícil? É difícil. Quando a gente começa a fazer isso, é complexo. Aí você pensa assim, cara, hoje faltou isso. Ah, hoje eu tive a sensação que eu não fiz nada, não trabalhei nada. Só que aí quando você vai colocar no papel o que você fez, o que você deixou de fazer, você fala assim, gente, o dia passou, eu nem senti. Porque estava tão atribulado, você não para avaliar, você não para se questionar se determinado comportamento ou determinada atividade que você fez está sendo produtiva também para quem está do outro lado, para o aluno que está do outro lado, para o estudante que está do outro lado. Até enquanto gestor, será que o que eu faço, sentar na coordenação coletiva, a forma que a gente faz a coordenação coletiva, realmente está valendo a pena? Será que os professores estão realmente aprendendo, internalizando o que é trabalhado? Ou é só uma coordenação coletiva que você vai passar informativos, circulares, né? Que a gente fala coordenação coletiva, só que muitas vezes ela se transforma em outra coisa, né? Ela passa só uma reunião informativa. E se sentar e fazer autoavaliação? Só que para começar esse processo, ele é difícil e ele é doloroso, porque a gente não tem essa prática. A gente não tem essa prática, a gente não gosta dessa prática, de se autoavaliar. Oi, Ju, aproveitando aí a fala da Bárbara, que eu achei assim, uma reflexão perfeita, esses momentos da gente estar sentando, né, com os pares e nos autoavaliando, avaliando o trabalho, é importantíssimo. E é aí que a gente vai ver, né, quais são as ações que estão dando certo, o que não está. De repente, no meu trabalho, de repente eu estou achando que eu estou arrasando, né, lá na sala de aula, e às vezes não está bem assim. Então, de repente, o olhar do outro, esse sentar, esse conversar, faz com que a gente cresça, né? E, pelo menos assim, em relação às escolas que eu acompanho, eu tenho visto que, pelo menos assim, nesse ensino remoto, algo assim, apesar de toda a dificuldade, algo muito bom são esses momentos. Eu estou participando de coletivas, onde sempre está tendo esses momentos de conversa, de saber como é que está o trabalho, de avaliação, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Então, sim, uma das coisas que eu posso dizer, voltando... Travou. Caiu. Avaliar o trabalho da gestão. E, assim, eu espero que quando a gente volte para o presencial, esses momentos continuem, porque muitas vezes, Jussara, a coordenação coletiva ficava muito com essa questão mesmo informativa. Você senta ali, aí tem a questão dos informes vai acontecer data de tal coisa, a festa de tal coisa, também porque o calendário da Secretaria de Educação assim, é extenso, né, tem muita coisa, e aí depois senta-se ele pensando no projeto, essa semana vamos fazer esse projeto, na outra semana vamos fazer outro projeto, mas não se tem esse momento de avaliar o que foi feito na semana passada, o que deu certo, será que eu consegui atingir o estudante dessa forma? E, assim, no ensino remoto, eu estou vendo que está tendo esses momentos. Assim, não é uma vez só. Eu já vi por diversas vezes, desde o ano passado, né, que a gente entrou nesse remoto, eu já vi, assim, várias vezes, já participei de coletivos onde está tendo esse momento. E isso eu acho muito rico. Lu, mas a gente também tem que lembrar outra coisa. Tem muito profissional que não gosta de ser avaliado pelo outro. Tem um medo terrível de ser avaliado pelo outro. E isso a gente sabe, muitas vezes acontece. Tem a reunião, tem a formação, tem isso, tem aquilo. Aí o professor vai e fala assim, não, mas na minha sala eu faço desse jeito. Desse jeito é o que dá certo. E se você chegar para ele e falar assim, a gente podia sentar e analisar o que a gente pode fazer melhor para os primeiros anos, para os segundos anos, e fazer realmente uma transição, né? Porque a criança que está do primeiro ano sai para o segundo, ela não é a mesma criança que entrou na escola. Ela já teve aprendizagens diferentes. Mas o professor, o professor não muda, mas a criança muda. Mas aí as práticas do professor, tem professor que tem práticas, né? Que tem 20 anos que ele não muda. Ele não, mesmo fazendo formação, mesmo tendo coordenação coletiva, é aquela velha história. Eu não vou sair da minha zona de conforto. O que eu sei trabalhar é desse jeito que vai ser. Aí, às vezes,
acontece? Nós vemos a reprovação no terceiro ano, né? Que é o do bloco do bloco que ele reprova. A reprovação no quinto ano. Tá, mas por que está acontecendo essa reprovação no terceiro ano? Por que está acontecendo essa reprovação no quinto ano? É a criança que está tendo dificuldade de aprender ou é a maneira que está sendo ensinada que não está sendo suficiente para ele? Né? Porque aí a gente fala assim, mas é dificuldade de aprendizagem. Hoje, em alguns encontros que eu já tive, nesses 20 anos de secretaria, a gente fala assim, às vezes o problema é de ensinagem, é como o professor está chegando nessa criança. Nós não aprendemos do mesmo jeito, ninguém aprende do mesmo jeito. Tem criança que ela não para quieta um segundo na cadeira, e o professor está lá pedindo, pelo amor de Deus, quase amarrando o menino na cadeira. Mas ele não aprende assim. Ele precisa do corpo dele estar em movimento. Mas o tradicional, a escola tradicional, que dá certo, é aquela organizadinha, com um aluno atrás do outro, todo mundo quietinho, todo mundo de ouvidos abertos. Mas tem criança que ele bota ele sentado, ele olha para a primeira borboleta que passar na janela, ele desvia. A gente sabe que isso acontece, mas a gente ainda teima, enquanto profissional de educação, em colocar dentro dos mesmos moldes. A gente não muda o molde, a gente não tenta adaptar a escola, a forma de aprender, de ensinar, à realidade da criança, ao que ela está pedindo. Às vezes o fato dela estar se mexendo, estar inquieta, é porque aquilo não está sendo interessante para ela, né? Então, assim, é complexo. A gente tem escolas, as nossas escolas não são feitas para as crianças terem espaço de fala. Os professores, infelizmente, a gente ainda não consegue ter uma coordenação coletiva em que todo mundo realmente sente e fale o que está sentindo, qual é a dificuldade. O professor tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. O professor, normalmente, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele está morrendo dentro de sala, está tendo um sufoco, ele não está conseguindo alcançar os estudantes, mas ele não tem coragem de pedir socorro. Ele não tem coragem de dizer, me ajuda, né? Mesmo que a gente saiba que tem escolas, que os coordenadores, supervisores estão abertos a esse auxílio. Aí a gente fala assim, tá, então por que a qualidade da educação ainda não vai para frente, ela não melhora? Tipo assim, ela melhora, chega num patamar, ela para, né? O que está acontecendo? É avaliação, é você sentar e avaliar o que foi legal, o que foi que o professor do segundo ano pode me ensinar, né? Que os meninos vai ser legal para os meus alunos. E isso tudo, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu falei foi demais hoje. E assim, quando você colocou aí da importância, né, de saber que cada aluno é um ser único, o momento de aprendizagem de cada um é diferente, me fez lembrar, alguns anos atrás, eu dei aula para um aluno no segundo e no terceiro ano. Esse aluno ele não ficava quieto um segundo, era a tarde inteira bagunçando, correndo para lá e para cá. Quando eu apliquei o caderno dele, estava branco, assim, ele acertava tudo. Quando chegou no quinto ano, foi no quarto, ele foi reprovado. Assim, ele passou do segundo para o terceiro, no terceiro ano eu passei ele para o quarto. Quando chegou no quinto ano, ele foi reprovado, porque ele não escrevia nada no caderno, era da mesma forma, né? Ele não conseguia fazer as atividades. Mas aí, era um momento dos professores sentarem, não teve esse momento de avaliar o estudante, e é onde eu quero chegar. Eu encontrei, há um tempo atrás, ele no banco, isso, gente, foi mais ou menos 98, 2000, né, faz muito tempo. Mas aí eu encontrei ele no banco trabalhando, e assim, todo engravatado, eu digo assim, olha aí, né, eu digo assim, um menino que tinha todo um potencial, só pelo fato dele não escrever, ele não tinha atenção, não parava para escrever. Mas ele era muito inteligente. Então, tipo assim, cada estudante é único, a gente realmente tem que avaliar de uma forma diferenciada, né? A gente não pode pensar assim, o aluno bom é aquele aluno que fica sentado o tempo todo, é aquele aluno que faz todas as tarefas, é aquele aluno que tem a letra bonita, é aquele aluno que escreve em letra cursiva, porque hoje em dia, gente, a gente tem que olhar muitas outras coisas. Tem aluno aí que escreve em caixa alta, até se formar, vai para a faculdade, e vai ser a vida toda assim. E aí, né, a gente vai, de repente, reprovar esse menino, taxar ele, você
não sabe escrever, porque ele tem que ser mudado, né? A gente tem que pensar de forma diferente, um olhar diferente para cada criança, um olhar diferente para o nosso trabalho, esse olhar diferenciado para o coletivo na escola, eu tentar sentar com os pares para ver o que a gente está fazendo de bom, o que não está, o que pode ser feito. Então, assim, é um olhar diferenciado em todos os sentidos. Muito bom que você falou, Lu. Porque, assim, às vezes, esse menino seu, que ele ficava irrequieto, não parava, ele tinha a aprendizagem dele, era ativa. Ele não conseguia escrever, mas ele tinha aprendizagem. Se você parasse para sentar com ele, conversar e falar o que aconteceu, ele provavelmente te diria tudo, tudo, e na sequência certinha, né? Mas ele tinha, o corpo dele pedia, pelo amor de Deus, aquilo ali não era espaço para ele. Não era daquela forma que ele aprendia. Infelizmente, a gente ainda tem isso. A gente não usa a área verde da escola quando a escola tem área verde. A gente não se utiliza dos espaços abertos. A gente não faz as aulas, né, sem ser dentro da sala de aula. Porque a aula, necessariamente, ela não é só dentro da sala de aula, nas quatro paredes. Ela acontece em todos os espaços. E, às vezes, os espaços mais inusitados são que a aprendizagem ocorre mais fácil. Quando você bota o menino de primeiro, segundo, terceiro ano no parquinho, ele vai te mostrar quais são as dificuldades dele. Às vezes ele não sabe nem subir numa árvore, ele não consegue andar em linha reta. E esse problema que ele mostra no parquinho ou no pátio é uma dificuldade que ele tem de pegar no caderno e escrever. Às vezes isso aí a gente não consegue perceber. Por quê? Porque a gente, infelizmente, a educação ainda está muito focada em botar todo mundo num quadradinho certinho, encaixar o aluno dentro da escola, e não o contrário, não adaptar a escola à necessidade do aluno. Aí quando vão para os alunos especiais, ainda é pior, né? Que aí, dependendo da escola, os meninos alheios ao resto do mundo. A gente sabe que o trabalho do Sala de Recursos é maravilhoso, a gente sabe que tem professores que se empenham para tentar incluir essas crianças, mas a gente sabe que existe ainda uma dificuldade muito grande. Nós somos inclusivos? Será mesmo que nós somos inclusivos? Será que nós somos inclusivos com os nossos pares? E quando a gente avalia o trabalho do colega, mas só critica, será que a gente está incluindo ele? Essas são coisas assim. A gente vai puxando, a coisa puxa a outra, né? E a avaliação é isso. Ela não é parada, ela não é estanque, ela não tem aquela. A gente tem que lembrar outra coisa. A gente faz prova? Faz. Esse resultado dessas provas, eles são revistos com os estudantes, eles são revistos, mas não na função de apontar os erros, mas ver por que a forma que ele pensou difere e foi considerada erro. Às vezes a criança chegou ao mesmo resultado, né, numa prova de matemática, chegou ao mesmo resultado que o professor queria, mas não da forma que o professor queria. Então é considerado errado. E aí? Será que a gente está realmente avaliando o processo de aprendizado dele ou só o resultado final? A mesma coisa na avaliação institucional. Será que a gente avalia a escola como um corpo, e um corpo que não para um segundo? Porque a escola não para. Cada dia é uma coisa diferente. Por mais que você diga assim, não, hoje eu vou chegar na escola, o meu trabalho vai ser tranquilo. Da hora que você entra, atravessa o portão, a hora que você sai, explode um monte de coisa. Aí você fala assim, cara, eu não fiz nada daquilo que eu queria. Eu não consegui botar em prática nada daquilo que eu tinha pensado. Aí você sente e avalia. Será que realmente a avaliação ela é estanque? Agora a gente tem que lembrar. Avaliou, analisou. O que a gente vai fazer depois dessa avaliação que vai influenciar o aprendizagem lá na frente? Que vai modificar a forma de aprendizagem? Que vai modificar a forma que a gente vê a instituição educacional? Alguém mais vai falar, porque eu só estou falando aí a Lu. A Flávia falou um pouquinho, a Bárbara falou um pouquinho. Aí não é roda de conversa, né, gente?
Eu falei um pouquinho, mas eu vou voltar a falar. Pode? Claro. Cá estou eu novamente. Estou aqui quietinha, só ouvindo. Isso é muito interessante. Mas vejam bem, eu estou fazendo um curso de coordenação pedagógica para educação infantil e anos iniciais esse semestre pela EAP. E a nossa formadora é extremamente prática. Ela pega a teoria e pede para a gente levar isso à prática, né? Só que a gente faz isso dentro do curso e tal, e realmente a gente pode pegar e levar para a escola. E dentre todos os alunos, cada um resolveu fazer a sua proposta de trabalho, seu planejamento, seu projeto naquele tema que achou mais apropriado. Agora, uma coisinha que eu tenho, assim, sentido, tem me preocupado, é uma coisa, Jussara, a gente fala muito do aluno, realmente essa questão do aluno ser o protagonista e etc e tal. Mas isso realmente é algo assim, como eu sempre acompanho pelo Instituto Ayrton Senna, pelo Instituto Casa Grande e outros lugares, a gente sabe que isso é muito importante. Só que nós não podemos nos esquecermos que nós estamos em tempo de pandemia. Eu levei todo o meu projeto, inclusive, eu titulei o meu projeto assim, acolhimento aos professores em tempos de pandemia. Uhum. Muito professor não está sabendo se acolher. E se ele não sabe se acolher, se ele não tem essa dimensão, como que ele vai pegar e conseguir pegar toda essa teoria, toda essa legislação, tudo isso em relação ao seu aluno e vai pegar e conseguir colocar em prática? Veja bem, não é algo assim, isso é muito pessoal, tá? Nada, é apenas eu estou partilhando com vocês, que já que é uma roda de conversa, então vamos conversar. Então, eu tenho trabalhado, eu já apresentei o projeto, já fiz mapa mental, e a gente vai, cada departamento, assim, cada aula e cada momento de encontro, a gente realiza uma atividade. Então, isso está sendo muito, muito importante para mim, como ser humano, ver toda a evolução das outras pessoas também que estão, porque não só coordenadores estão fazendo esse curso, professores, diretores, eles têm, entendeu? Supervisor, tem muito, todos são professores, mas estou dizendo, hoje eu estou coordenadora, mas eu sou professora. Na Secretaria de Educação, eu sou professora de atividades. Então, o que é que eu estou fazendo por mim nesse tempo de pandemia? Eu terminei de fazer um curso de escuta ativa, deve ter o quê? Umas 3 semanas, que foi maravilhoso. Foi sensacional. E eu estou, como que eu posso te falar? Eu estou dando suporte a um curso de escuta ativa para jovens. Que está voltado para jovens, que termina a semana que vem. E isso, você nem sabe o tanto que isso tem, assim, causado uma diferença no meu ponto de vista, em tantos aspectos. Em tantos aspectos. Eu acredito que nesse tempo agora, mais do que nunca, a gente não pode fechar os olhos para os nossos colegas que não estão conseguindo. Colegas estão se afastando, não estão conseguindo lidar com isso. Por quê? Porque não conseguem se acolher. Não conseguem. Eu vi uma live daquele psicólogo, eu conheci aí em Braslândia. Eu moro em Taguatinga, mas atuo na escola rural Chapadinha, em Braslândia. Aí, José Vanderlei, vocês devem conhecer, da escola de pacientes.
E ele, gente, eu Ele é tenho maravilhoso. eu sou inscrita no canal, então eu sempre recebo, e ele realmente está trazendo também uma visão completamente direcionada a essa questão, tanto familiar quanto pessoal, dos educadores e estudantes. E eu acredito que isso a gente deve pegar essa parte da legislação, que a gente sabe, o coordenador sabe o que é, que você necessita, mas principalmente voltar. Eu tenho estado muito mesmo preocupada em relação ao adoecimento mental. E eu digo isso para vocês porque eu mesma, ano passado, se eu não tivesse me envolvido com esse tipo de trabalho, como eu me envolvi com essa escola que não é, relacionada à Secretaria de Educação, mas que faz um trabalho voluntário e gratuito em todas as áreas, eu não teria conseguido vencer dois momentos que, para mim, foram fortíssimos. Foi a perda da minha mãe em fevereiro e a perda do meu pai em dezembro. E não foram por Covid. Então, nesse momento, para mim, foi essencial. E esse ano passado, eu estava bem assim, mais distante, mas esse ano eu coloquei um propósito na minha vida, de ajudar, de estar à frente. Me disponibilizei e vários eventos, vários cursos, a gente tem estado na coordenação, mas todos esses, exatamente o que mais para mim, mais faz sentido para mim, é esse de escuta ativa e de acolhimento. Se a gente não aprender a se acolher, nós não vamos conseguir executar um bom trabalho. Eu penso assim, que o que você não consegue em você, como que você vai disponibilizar isso para o outro? Eu não sei, que sinceramente, eu não consigo. Eu sou assim. E olha que eu vou dizer para vocês, eu trago uma experiência boa de vida. Eu tenho pouco tempo de Secretaria de Educação, mas eu tenho muito tempo de prática fora de Secretaria de Educação. Então, isso daí, para mim, está sendo muito importante mesmo. E já que nós estamos aqui em tão poucos, né, que realmente tornou-se uma roda de conversa, e eu participei de tantas rodas de conversa já esse ano, em outras escolas, de outras regionais, e todas voltadas para essa questão das habilidades socioemocionais, igual você pegou e citou lá no início, né? E que a gente não pode esquecer, mas isso de acolhimento, eu tive uma que mas mexeu muito comigo. Eu peguei e participei de uma roda de conversa, que até foi o idealizador dessa escola, que me convidou. Eu participei, é uma escola ali na Ponte Alta, indo para o Gama, e aí, área rural. E eu digo para você, ao final, eu vou passar para vocês, várias pessoas deram depoimentos, mas muito sensibilizados. Houveram pelo menos umas 3 pessoas que eu me lembro, que eu me recordo, que choraram ao final. Precisavam daquele momento. Elas estavam carentes daquilo, carentes de serem ouvidas. E eu vejo isso. A nossa maior carência, não importa se nós estejamos na coordenação, se nós estejamos na direção, ou se estejamos em sala de aula. Esse momento que nós estamos vivendo agora, entendeu? É muito importante. Poxa, passar isso daí tudo, nossa, eu particularmente, gente, eu sou das antigas, eu estudo, e eu estudo assim, escrevendo. Eu tenho meu caderno, que é só mesmo para as minhas anotações, que não tem a ver com a escola, e eu vou estudando, e eu gosto de ler. Isso também eu acredito que faz
diferença na vida da gente, gostar de ler. Então, todo momento que a gente está trabalhando em um propósito, em uma temática, é igualzinho você falou, Jussara, você está ali, né? E o seu pensamento, você não vê a hora passar. Quando você vê, ó, fechou o tempo. Infelizmente, nem todos têm essa mesma visão. E em tempos remotos, para mim, estão aumentadas. A meu ver, o que eu tenho visto e acompanhado é isso. Mas é isso, meninas. O que eu gostaria de passar para vocês seria esse testemunho, essa experiência. Miriam, isso é um fato. Nós estamos passando por momentos muito difíceis e cada um encara esse distanciamento de um jeito, né? Enquanto eu estive no Paraná, o ano passado nós tivemos fizemos um projeto, o projeto continua, né? Eu saí de lá, mas continua, que é o Conexão Itinerante. O que é o Conexão Itinerante? Como a gente não podia, nós enquanto coordenadores não podíamos ir nas escolas conversar, nós fizemos o quê? Grupo, a gente fazia encontro com a escola, aí o professor, coordenador, supervisor, direção, o corpo docente, né? Porque, na verdade, a intenção do projeto era acolher quem acolhe, né? Porque enquanto você é diretor, quando você é professor, quando você está no presencial, você acolhe de um jeito, né? E como é que a gente vai acolher no distanciamento coletivo? Por meio de uma caixinha, né? Uma caixinha eletrônica. Então, a gente fez isso. E, realmente, teve reuniões que a gente ia com a pauta, o que está acontecendo, o que a Unieb, a CRE, enquanto SE, DF, pode ajudar a escola, o que vocês estão precisando. Tinha umas que a gente conseguia conversar e ninguém chorava. Tinha outras que era 2 horas, era um puxando o outro. Quando o outro começava a falar, aí sabe, fazia catarse. Há necessidade disso. A gente está tendo necessidade desses encontros só para isso, né? Para você sentar, ouvir o outro, cuidar do outro enquanto escuta mesmo. Antes de eu sair lá do Paraná, eu participei de mais 2. Aí a escola contou como é que tinha sido, como é que eles faziam o acolhimento com as crianças, com os pais, com os professores. Daqui a pouco saiu, uma começou a chorar. Aí a gente foi perguntar para ela por que ela estava chorando, né? Aí foi puxando uma, puxando outra. Nós tivemos, foi 1h40 de reunião online, que a escola inteira acabou fazendo catarse, acabou chorando. Por quê? Nós enquanto seres humanos, né? Por mais que a gente diga que gosta de ficar sozinho, a gente não gosta do isolamento. A gente não suporta o isolamento. E esse último ano foi isso. Nós ficamos isolados em ilhas. A nossa casa virou uma ilha. A nossa casa virou lugar em que, dependendo da situação e dependendo de como é a nossa casa, não foi seguro. A gente não tinha com quem conversar, mesmo estando em casa. Porque a gente sabe que isso acontece. Muitas vezes acontece. Você está em casa, você não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar. Né? Porque, às vezes, tem coisas que você quer desabafar que o teu marido, teu parceiro, teu filho não querem ouvir. E isso vai acumulando, isso vai crescendo, isso vai te angustiando. Nós temos hoje, dentro da Secretaria de Educação, né, e dados que eu vi de orientadores educacionais, um adoecimento emocional nunca visto. No presencial a gente adoece, mas são outros tipos de doenças, são outras coisas que levam ao adoecimento. Nós temos professores que estão surtando só porque não dão conta de pegar um computador e dar uma aula, né? Não conseguiram transpor a vida presencial para o online. Eu tenho amigas minhas mesmo, que não são do Paraná, que eu conheço muita gente, que sentou para mim e falou assim, mulher, eu não dou conta,
Quando é que a gente volta para a escola para, pelo menos, eu poder escrever no quadro negro? Eu não dou conta de trabalhar com computador. E hoje você o tempo todo na mídia, é o Zap, é isso, aquilo, outro. Você não tem como espairecer. A gente fala assim, o professor não trabalha. Cara, eu estou vendo, e vários amigos meus entraram em surto, que tiveram que se afastar. E surto mesmo, emocional. Nós não estamos dando conta do que está acontecendo. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa fazer isso. E são profissionais maravilhosos. São profissionais competentíssimos. Sim. Não é uma questão de falar assim, porque o fulano ou a fulana não dão conta. Não. É o emocional mesmo, igual você falou. Está adoecido. Até dá conta, só que a gente entrou numa situação em que você não vê muita escapatória, você não vê muito diferencial. Cara, eu estou dentro de casa, eu misturo o que é trabalho, o que é trabalho doméstico, o que é cuidar de filho, o que é se alimentar, tá tudo ao mesmo tempo, porque bem ou mal no presencial, você tinha, agora eu vou para o trabalho. Então, se você não mora perto da escola, você vai fazer o trânsito, vai pegar o trânsito e vai se deslocar. Só que esse último ano a gente não teve isso. A gente não se deslocou da casa para o trabalho. O trabalho veio para dentro de casa. Sim. Né? E isso não está dando certo. A gente não está dando conta. Tem gente que deu conta? Tem, com certeza. Mas tem gente que não deu conta e tem gente que não vai dar conta. Eu falo que essa pandemia, para mim, foi o seguinte. Eu entrei uma pessoa, nos primeiros 4 meses, quando eu fui para o trabalho completamente, o teletrabalho, eu quase surtei, porque eu sou pessoa elétrica, eu não consigo ficar parada. Eu sou daquele menino que, se passar uma borboleta, eu saio querendo correr atrás da borboleta. Nota-se. Eu sempre fui assim. Né? Então, assim, imagina a pessoa ficar sentada 8, 10 horas na frente do computador. Obrigado, né? Porque não é assim, não é você estar na frente do computador por prazer, não é para você assistir um filme, não é para você ler um livro, é obrigatório. Então, assim, eu falo que eu entrei uma pessoa, passei por um período de 4 meses de quase pirar, e se não fosse a terapia que eu estava fazendo na época, eu tinha pirado. Acredito. E hoje eu consigo dividir. Tinha dias que eu começava a trabalhar às 7 e ia parar de trabalhar às 10 horas da noite. E tudo junto, né? Você fazia todas as coisas uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Você não separava esses espaços. Aí depois eu falei assim: ou eu separo, ou eu piro, ou não vou dar conta de trabalhar. Mas todo mundo consegue pensar assim? Não. Tem gente que, mesmo depois de um ano, continua com esse processo de invadir os espaços que não são de trabalho, com atividade de trabalho. Não consegue diferenciar. Jussara, mas olha bem, o que você está passando para nós é o seguinte, a sua experiência, e você conseguiu, olha bem, você conseguiu porque lá no início, o que você fez? Você procurou? Terapia. Ajuda, terapia. E quantas pessoas são resistentes a isso? Exatamente, é verdade. E eu vejo que dentro nós tivemos uma formação, eu não me recordo, não sei se foi CF1, sei que foi um convite que chegou e tinha psicóloga, nessa tarde tinha uma pessoa do Ministério Público, eu sei que foi uma tarde fantástica. Mas por quê? Porque foi exatamente dentro dessa relação prática. E, às vezes, por exemplo, nós estamos aqui, agora, depois que começamos a conversar, nós estamos em 7 pessoas, 8. Então, menos de 10. As pessoas não estão tendo paciência, nem para poder falar, nem para falar nada, não tem paciência para falar nada. E é aquela história. Muitas falam, igual você falou lá no início, que você é acelerada, não sei o que, isso aí eu notei, que vai falar, parece um computador, porque tem conteúdo demais, e outras pessoas é porque se calam, realmente não querem, e a gente, na minha visão, é exatamente esse quebrar. E não é fácil,
Mas se a gente pegar e buscar ou procurar disponibilizar mais momentos assim, seriam muito mais relevantes. E eu digo para você, aproveitando a sua experiência, o seu tempo, o seu potencial, o que você se dispôs a fazer em formação, pensa com carinho em aliar isso daí a essa questão, essa experiência que você passou no início. Olha, tá vendo como a gente conversando, a gente acaba descobrindo? Eu falei dos meus momentos, né? Daquilo que eu tive, aonde eu fui buscar, para poder além claro, da questão de Deus, de religião ou de igreja, isso aí eu acredito que a fé é muito importante, né? Eu sou evangélica, mas eu tenho inúmeros conhecidos e colegas que são espíritas, que são católicos, e todos se uniram nesse momento de pandemia, para poder pegar e fortalecer. Mas, além disso, é a questão mesmo de terapia. Hoje, o que seria terapia para nós, professores, ou para os nossos professores? O que seria trazer um conteúdo que realmente valesse assim a pena, que eles soubessem, que eles aliassem aquele conteúdo a uma prática vivencial, uma coisa que ficasse, que tornasse assim bem assim, mais, como que eu posso te falar? Mais interativo, porque por incrível que pareça, as pessoas não querem falar. Quando eu estou em sala de aula, você sabe o que eu faço? Em reuniões bimestrais, eu pego e dou os informes. Os pais chegam, os informes já estão lá no quadro. Depois, eu pego e abro. E acontece isso que você falou. Depois que o primeiro pai ou a mãe começa a falar, os outros vêm assim, ó, mas numa naturalidade, uma coisa. Ou seja, muitos não dão, você falou de professores, muitos professores não dão espaço, principalmente os mais antigos. E olha que eu vou te dizer, é algo assim impressionante. Não estou falando em termos de um ou outro, eu estou dizendo em termos de nós, seres humanos, porque nós somos profissionais em qualquer área. Acontece que a gente tem que atuar ali. E hoje, para finalizar minha fala, hoje eu digo para vocês, eu vejo muito mais importante o acolhimento a nós, profissionais. E aí, a partir desse momento do acolhimento, a gente adentra com alguma coisa que realmente seja necessário, de fala, muito legal. E aí, por quê? Eu fiz um curso, Rodas do Brincar 2, aí em Braslândia, com a Cristina e com a Graça. Gente, todo mundo duro. Por quê? Adulto não sabe o que é isso, né? A gente vai esquecendo, né? A gente esquece, e adulto também tem que brincar, gente. Ó, a gente fica tão concentrado, você pensa que você não tem nem esse direito, mas tem. A gente tem direito. Então, é dessa forma. Isso eu estou dizendo para vocês, está sendo a minha experiência, já é o 3º ano que eu estou em coordenação, e eu vejo isso assim com muita força. É algo muito marcante em relação a esse momento de pandemia, o que está me deixando assim mais preocupada, aflita ou direcionada a pensar em relação a isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto profissional para poder ajudar o outro, o meu par dentro da instituição? Pronto. Agradeço demais a sua contribuição, Miriam. Demais mesmo, foi maravilhosa. E agradeço vocês, né, que... somos 8, mas nós conseguimos ficar até o final. Tivemos várias dificuldades de energia, teve gente que caiu e não conseguiu voltar de jeito nenhum,
mas conseguimos. Se tiver problemas, entre em contato, eu passo, a gente vai passar o material para as escolas, né? Porque ainda tem mais um na quinta-feira, os anos finais. Então, assim, aí eu vou passar todo o material. Essas gravações, se tiver interesse depois, a gente também disponibiliza, tá bom? Eu agradeço muito. E agradecer também porque, bem ou mal, hoje, né? Foi minha primeira formação em Braslândia. Então, para mim também foi um desafio, tá? É um grupo novo, é uma experiência nova, é uma área que eu não tenho tanto domínio que a avaliação, porque eu sou da educação infantil desde que eu me entendo por gente, né, com profissional. Então, para mim, hoje foi realmente desafiante e maravilhoso. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Eu que agradeço, gente. Deixa eu ler rapidinho, só uma coisa aqui, que eu até esqueci. O kintsugi, uma técnica centenária do Japão, que consiste em reparar peças de cerâmica quebradas, transformou-se numa filosofia de vida. Diante dos erros e adversidades, é preciso saber se recuperar e superar as cicatrizes. Isso, para mim, me falou demais. E foi no curso, viu, gente? Que eu peguei e anotei isso aqui que a professora passou. E eu acho interessante também que a gente não é superar as cicatrizes, e a gente tem que aprender com elas, o porquê que elas existem, né? Ah, elas doem, tem hora que ela vai doer? Vai. Tem hora que você vai pegar e vai tipo assim, isso aqui foi uma coisa ruim na minha vida. Mas se a gente aprender a lidar com elas, não é que vai ficar menos complexo, mas vai ficar um pouco mais prazeroso continuar a caminhada, né? Até isso, inclusive, na educação. A gente sabe que tem horas que a gente fala assim, cara, eu quero desistir. Quero jogar tudo para o alto e vou para outra profissão. Porque, principalmente, a educação ela não te dá resposta na hora, né? Ela só vem com o tempo. E a gente nós, humanos, temos essa agonia, nós queremos tudo para ontem, nós queremos as respostas para ontem. E a educação não dá nada para ontem, é tempo. Às vezes você vai levar 10, 15, 20, 30 anos para ver a resposta que você plantou lá atrás. Eu agradeço demais a vocês, tá? Querem falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, apesar daí das inconsistências, né? Das imprevistos. Coisas da tecnologia, né? Mas foi muito bom, muito obrigada. E que bom que eu consegui ficar até o final. Eu tô sem energia, que eu só tô com a internet por causa do no break. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade. Tchau, até a próxima, gente. Ju. Fala, Lu. É porque a minha internet é uma graça. Além da internet, sem energia, né? Usando a internet do celular. Vou dizer que foi um desafio essa tarde, mas assim, um momento muito prazeroso, um momento muito bom. O celular acabou de descarregar a bateria do computador, que eu estava roteando, agora eu estou com 10% no celular, está acabando. Mas assim, eu até escrevi no chat, muito bom esses momentos, né? A gente rever os amigos, rever pessoas que faz tempo que a gente não via, então, são momentos maravilhosos. Pena que essa internet, essa energia hoje, realmente, acho que poderia ter sido muito melhor, mas, assim, é dessa forma, faz né? parte, né, São Lu? os desafios, e isso são os desafios do dia a dia, mas, assim, valeu por esse momento.